Junte-se a nós, enquanto revelamos os relatos assombrosos de celebridades cujas vidas foram interrompidas de forma devastadora em acidentes de carro. Número 1. James Dean. Era 30 de setembro de 1955, e o ator James Dean dirigia seu adorado Porsche 550 Spyder em direção a Salinas, Califórnia, onde participaria de uma corrida. Aos 24 anos, James estava em ascensão. Jovem, talentoso, bonito, com uma aura de mistério e rebeldia que encantava o público. No entanto, James Dean também cultivava uma nova paixão: as corridas. E foi essa paixão que colidiu tragicamente com sua carreira. Nascido em Marion, Indiana, James Byron Dean cresceu com um espírito inquieto e uma vontade inabalável de deixar sua marca no mundo. Estudou teatro na UCLA, onde rapidamente se destacou como um talento promissor. A intensidade de sua atuação atraiu cineastas, o que lhe rendeu um papel de destaque no filme Vidas Amargas, de Elia Kazan. Ele era considerado um dos atores mais promissores da geração, e muitos acreditam que teria se tornado um dos maiores de todos os tempos, não fosse por seu amor por velocidade e risco. No fim de setembro de 1955, Dean havia terminado as gravações do filme Assim Caminha a Humanidade e estava ansioso para voltar ao automobilismo. Ele sonhava em competir nas 500 milhas de Indianápolis. Com o dinheiro ganho após o sucesso de Vidas Amargas, Dean comprou uma motocicleta Triumph Tiger e um Porsche 356 Speedster. Mais tarde, trocou o 356 por um carro ainda mais rápido e potente, um Porsche 550 Spyder conversível, apelidado carinhosamente de Little Bastard, ou Pequeno Bastardo. Na manhã de 30 de setembro, Dean estava na oficina Competition Motors, em Hollywood, com seu mecânico Rudy Wuterich. Eles queriam deixar o Little Bastard pronto para a corrida em Salinas. A ideia inicial era rebocar o carro atrás de uma perua, mas Rudy sugeriu que Dean dirigisse o Porsche até o local para ganhar mais experiência com o novo veículo. Dean concordou, e junto com Rudy, o dublê da Warner Brothers, Bill Hickman, e o fotógrafo Sanford H. Roth partiram de Hollywood rumo ao norte, pela Rota 99. Pararam para abastecer por volta das 15h30. Em seguida, perto de Bakersfield, Dean foi parado por dirigir a 104 km por hora, numa área onde o limite era de 88. O grupo continuou pela SR-166 e SR-33 até Blackwell's Corner, ponto famoso entre os motoristas de carros esportivos. Após encontrarem outros pilotos, saíram de Blackwell's Corner às 17h15, dirigindo rumo a oeste pela US Route 466, atual State Route 46. Por volta das 17h45, Dean e Wuterich estavam à frente do grupo. Foi então que no cruzamento da US Route 466 com a SR-41, um Ford Tudor de 1950, conduzido por Donald Turnipseed, de 23 anos, atravessou o caminho do Porsche ao tentar virar à esquerda. Dean, em alta velocidade, tentou uma manobra de corrida para evitar a colisão, mas não teve tempo. O impacto foi quase frontal. O Little Bastard capotou no ar e caiu numa vala à beira da estrada. Quando as autoridades chegaram, encontraram Dean inconsciente, com o pé esquerdo esmagado entre os pedais, fraturas múltiplas e um pescoço quebrado. Rudy foi lançado para fora do carro, mas sobreviveu com ferimentos graves. Turnipseed teve apenas escoriações leves. Dean foi levado ao Hospital de Guerra Memorial de Paso Robles, onde foi declarado morto às 18h20. O inquérito, realizado em 11 de outubro de 1955, concluiu que foi um acidente e Turnipseed
não teve culpa. No entanto, o jovem carregou o trauma por toda a vida, raramente falando sobre o ocorrido. A morte de James Dean chocou o mundo. Seu filme mais famoso, Juventude Transviada, foi lançado quase um mês depois, eternizando a imagem do herói trágico que partiu cedo demais. Número 2. Jayne Mansfield. Em junho de 1967, a estrela de Jayne Mansfield já havia perdido parte do brilho. Ainda assim, ela era famosa por sua beleza estonteante e por interpretar personagens provocantes nos filmes de Hollywood. Porém, Jayne jamais teria a chance de reconquistar seu espaço nas telas. Em 29 de junho daquele ano, sua vida terminou num acidente de carro trágico e cheio de mistérios. Jayne Mansfield nasceu Vera Jane Palmer em 19 de abril de 1933, em Bryn Mawr, Pensilvânia. Desde jovem, sonhava com a fama. Aos 17 anos, casou-se com Paul Mansfield e se mudou para Hollywood para seguir a carreira de atriz. Inteligente, Jayne entendeu rapidamente como chamar atenção. Criou uma imagem ousada e se tornou uma das primeiras coelhinhas da Playboy, sendo Playmate do mês em fevereiro de 1955. Famosa por seus escândalos, Jayne aparecia com frequência exibindo seios em público e foi a primeira atriz a ser filmada nua, no filme Promises, Promises, de 1963. Dona de uma mansão cor-de-rosa e criadora de diversos chihuahuas, ela rivalizava com Marilyn Monroe. Quando Marilyn morreu em 1962, Mansfield comentou: "Talvez eu seja a próxima." Infelizmente, a previsão se tornaria sombriamente verdadeira. Na madrugada de 29 de junho de 1967, após se apresentar em um clube noturno em Biloxi, Mississippi, Jayne seguiu para Nova Orleans para uma participação na televisão. Ela viajava com o namorado Sam Brody, o motorista Ronnie Harrison e 3 de seus filhos, que dormiam no banco de trás de um Buick Electra 225. 4 de seus chihuahuas também estavam no carro. A viagem seguia pela rodovia costeira Highway 90, sob o ar quente de verão. Até que, após uma parada no restaurante White Kitchen, perto da divisa com Louisiana, tudo mudou. Uma névoa espessa tomou conta da estrada, misturada com o spray de um caminhão que espalhava inseticida. A visibilidade ficou extremamente prejudicada. O Buick, a cerca de 128 km por hora, não conseguiu ver um caminhão de 18 rodas à frente. O impacto foi brutal. O carro colidiu e deslizou sob a traseira do caminhão, tendo o teto completamente arrancado. Jayne, Sam e Ronnie morreram instantaneamente. Ela foi lançada para fora do carro, caindo à beira da estrada. O boato de que Jayne teria sido decapitada surgiu após fotos mostrarem uma peruca loira presa no para-brisa quebrado. Porém, o legista afirmou que, apesar de seu crânio ter sofrido traumatismos graves e escalpelamento, sua cabeça não foi separada do corpo. As circunstâncias alimentaram lendas urbanas, incluindo uma que ligava a tragédia a uma maldição de Anton LaVey, fundador da Igreja de Satã, com quem Jayne teve contato. O rumor foi reforçado pelo documentário Mansfield 66/67. O impacto do acidente levou à criação de uma nova medida de segurança. A Administração Nacional de Segurança no Trânsito dos Estados Unidos passou a exigir a instalação de barras traseiras em caminhões, para evitar que carros deslizassem por baixo, conhecidas até hoje como barras Mansfield. Número 3. Paul Walker. O dia 30 de novembro de 2013 começou de forma tranquila para Paul Walker. O ator, com 40 anos, conhecido mundialmente por seu papel na amada franquia Velozes e Furiosos, passava um momento em família com sua mãe e sua filha, Meadow, de 15 anos. Eles conversavam sobre a compra de uma árvore de Natal,
quando Paul recebeu uma mensagem que o lembrou de um compromisso. Ele saiu às pressas, sem imaginar o destino trágico que estava prestes a acontecer, um destino que chocaria o mundo. Paul William Walker IV nasceu em 12 de setembro de 1973, em Glendale, Califórnia. Desde cedo, esteve imerso no mundo do entretenimento. Sua mãe era modelo e seu pai, ex-boxeador amador. Aos 2 anos, já aparecia em comerciais de fraldas, e ao longo da infância, teve pequenos papéis em séries como Highway to Heaven e Charlie's in Charge. Nos anos 90, sua carreira começou a decolar, com filmes como Pleasantville, A Vida em Preto e Branco e Ela é Demais. Mas foi em 2001, com o lançamento de Velozes e Furiosos, que Paul Walker alcançou fama internacional, interpretando Brian O'Connor, um policial infiltrado no submundo das corridas ilegais. Fora das telas, Paul era apaixonado por carros, corridas e filantropia. Foi essa combinação que, ironicamente, o levou à sua morte. No dia 30 de novembro, ele participava de um evento beneficente da Reach Out Worldwide, ONG que ele mesmo fundou, em um centro automotivo de alto desempenho que ele administrava junto ao amigo Roger Rodas, ex-piloto de corrida e seu consultor financeiro. Após o evento, por volta das 15h30, Paul e Roger decidiram dar uma volta em um Porsche Carrera GT de 2005, um carro esportivo potente e difícil de controlar. Roger assumiu o volante e Paul foi no banco do passageiro. O carro chegou a atingir cerca de 160 km por hora. Em determinado momento, Roger perdeu o controle. O Porsche subiu no meio-fio, bateu em uma árvore, em um poste, depois atingiu outra árvore e pegou fogo. Amigos e funcionários que estavam próximos correram para ajudar, mas as chamas já consumiam o veículo. As tentativas de resgate foram inúteis. O filho de Roger também presenciou a tragédia. Paul Walker morreu em decorrência de traumas múltiplos e queimaduras severas. A perícia da polícia do Condado de Los Angeles apontou que a velocidade e o desgaste dos pneus foram fatores decisivos no acidente. O carro estava entre 120 e 160 km por hora. Nenhum dos ocupantes havia consumido drogas ou álcool. A notícia se espalhou em poucas horas e gerou comoção mundial. Paul era admirado por colegas e fãs, conhecido por sua humildade e solidariedade. Sua filha, Meadow Walker, entrou com uma ação contra a Porsche, alegando falhas no projeto do veículo. A montadora, por sua vez, afirmou que o carro havia sido modificado. As partes chegaram a um acordo confidencial em 2015. Paul faleceu durante as filmagens de Velozes e Furiosos 7, o que levou a uma pausa na produção. Os produtores pediram permissão à família para terminar o filme. Seu irmão, Cody Walker, ajudou nas cenas finais, usando CGI para completar sua presença na tela. O local do acidente, em Santa Clarita, tornou-se um memorial improvisado. Fãs do mundo todo passaram a deixar flores, cartas e objetos, em homenagem ao ator que se foi cedo demais. Número 4. Bessie Smith. Bessie Smith, uma das maiores figuras da era do jazz, era conhecida como a Imperatriz do Blues. Sua voz poderosa e a intensidade emocional com que cantava conquistaram multidões. Porém, quando sua vida foi interrompida em um acidente de carro, surgiram rumores e polêmicas que obscureceram sua história real. Bessie nasceu em Chattanooga, Tennessee, em 15 de abril de 1894, em uma família extremamente pobre. Órfã desde muito jovem, ela e seus 6 irmãos precisaram lutar para sobreviver. Desde criança, Bessie cantava e dançava nas ruas em troca de trocados. Mais tarde, se juntou a uma trupe itinerante que contava com ninguém menos que Ma Rainey, lenda do blues que a ajudou a desenvolver sua presença de palco. Na década de 1920, a carreira de Bessie decolou. Sua voz cheia de alma hipnotizava o público.
Em 1923, ela assinou com a Columbia Records e se tornou a cantora de blues mais popular de sua época. Mas, com a chegada da Grande Depressão nos Estados Unidos, sua popularidade começou a cair. Para continuar trabalhando, passou a se apresentar em clubes e teatros menores, o que exigia constantes viagens. Foi numa dessas viagens que Bessie perdeu a vida. Em 26 de setembro de 1937, por volta das 2 da manhã, ela viajava com seu parceiro Richard Morgan pela US Route 61, entre Memphis, Tennessee, e Clarksdale, Mississippi. Richard dirigia quando tentou ultrapassar um caminhão lento à frente. Porém, ele calculou mal a velocidade e acabou batendo lateralmente. O teto do carro foi arrancado. Bessie, que estava no banco do passageiro, teve o braço direito quase decepado e sofreu esmagamento severo no lado direito do corpo. Richard saiu ileso, mas Bessie ficou gravemente ferida no asfalto. O primeiro a chegar foi um cirurgião, Dr. Hugh Smith, que improvisou os primeiros socorros, usando um lenço limpo para estancar o sangue do braço de Bessie. Enquanto isso, seu colega foi buscar uma ambulância. Outro veículo chegando ao local quase causou um segundo acidente ao colidir com o carro do médico, mas Bessie sobreviveu por pouco. Pouco depois, 2 ambulâncias chegaram, uma de um hospital negro e outra de um hospital branco. Devido às leis segregacionistas do sul dos Estados Unidos, Bessie foi levada ao Hospital G.T. Thomas para afro-americanos, em Clarksdale. Seu braço precisou ser amputado, mas ela nunca recobrou a consciência. Morreu naquela manhã. Imediatamente, surgiram rumores de que Bessie teria sido recusada em um hospital para brancos e que essa recusa teria causado sua morte. O escritor John Hammond alimentou essa versão em um artigo de 1937, o que inspirou a peça A Morte de Bessie Smith, de Edward Albee, em 1959. Mas o próprio Dr. Hugh Smith negou a versão, afirmando que naquela região nenhuma ambulância teria considerado levá-la a um hospital exclusivo para brancos. Bessie Smith foi sepultada na Filadélfia, em 4 de outubro de 1937, diante de milhares de admiradores. No entanto, sua sepultura ficou sem marca por décadas, já que seu marido, Jack Gee, impediu várias tentativas de instalar uma lápide. Somente em 1970, uma lápide foi colocada, financiada pela cantora Janis Joplin e por Juanita Green, amiga de Bessie. Número 5. Grace Kelly. Antes de se tornar a princesa Grace de Mônaco, ela era Grace Kelly, atriz consagrada de Hollywood, reverenciada por sua beleza e elegância. Sua transição de estrela do cinema para membro da realeza encantou o mundo. Quando sua vida chegou a um fim trágico, em 14 de setembro de 1982, milhões de pessoas aguardavam por respostas. Grace Patricia Kelly nasceu em 12 de novembro de 1929. Sempre apaixonada pelas artes, mudou-se para Nova York após o ensino médio para seguir a carreira de atriz. 2 anos depois, estrelava ao lado de Clark Gable e Ava Gardner em um filme. Em seguida, foi descoberta por Alfred Hitchcock, que a dirigiu em 3 de seus maiores sucessos, consolidando sua fama como uma das estrelas mais brilhantes de Hollywood. Em 1955, durante as gravações de O Cisne, conheceu o príncipe Rainier III de Mônaco. Aos 25 anos, interpretava uma princesa no cinema e logo se tornaria uma na vida real. Grace deixou Hollywood em abril de 1956, casou-se com Rainier e passou a se dedicar à realeza e à criação de seus 3 filhos. No dia 13 de setembro de 1982, ela e sua filha de 17 anos, a princesa Stephanie, retornavam de sua casa de campo em Roc-Agel, na França, rumo a Mônaco. Grace dispensou o motorista e assumiu o volante, já que o carro estava cheio de roupas e caixas.
Durante a descida pelas estradas sinuosas da Côte d'Azur, Grace perdeu a consciência repentinamente. Mais tarde, os médicos diagnosticariam o episódio como um pequeno acidente vascular cerebral. Ela perdeu o controle do veículo, saiu da pista e despencou por cerca de 30 metros em costa abaixo. O carro caiu entre árvores e pedras, até parar no jardim de uma casa. Stephanie sobreviveu com uma fratura leve na coluna. Já Grace teve ferimentos gravíssimos e foi levada ao hospital, onde permaneceu em coma por 24 horas antes de ser declarada com morte cerebral. Em 14 de setembro, Rainier autorizou o desligamento dos aparelhos. Rumores sugeriram que Stephanie, então menor de idade e sem habilitação, estaria dirigindo, ou que mãe e filha discutiam no momento do acidente. O funeral de Grace Kelly, em 18 de setembro de 1982, foi assistido por quase 100 milhões de pessoas. Chefes de Estado, celebridades e membros da realeza compareceram à cerimônia, realizada na mesma igreja onde, em 1956, Grace teve seu casamento de conto de fadas. E aí? Qual dessas histórias mais te chocou? Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui tem mais histórias sensacionais, surpreendentes e de arrepiar. Agora aproveita e continue assistindo o próximo vídeo, porque o que vem a seguir é ainda mais inacreditável.